Estamos aqui no canal Esquerda, um pouquinho depois entramos alguns minutos para além do que a gente entra normalmente, mas é isso mesmo, porque nós temos hoje dois convidados assim que não tenho dúvida nenhuma, Lindbergh, vão elevar a nossa audiência lá para o céu, porque são duas pessoas, além de muito queridas, extremamente capazes, não é? E hoje a gente vai continuar aquele papo de ontem, falar sobre o Equador, falar sobre essa rebelião que acontece na América Latina, ou seja, uma reação a essa política de extrema-direita neoliberal que vem sendo novamente aplicada em vários países aqui da região. Não é? Então, Marcelo, como falado ontem, está de volta, Lindbergh, e agora você pode começar onde você acabou. Porque ontem, né, Marcelo, ele queria que você, em 2 minutos, fizesse uma avaliação da América Latina. Eu acho que muita gente está acompanhando os fatos que vêm ocorrendo em todos os nossos países vizinhos ao Brasil. Então, esse tema é muito importante. Marcelo Zero está aí. E logo na sequência vai entrar conosco, sabe quem? Fernando Moraes. Fernando Moraes, que já esteve aqui conosco, o maior escritor que esse Brasil tem, não é? Uma figura, além de um grande escritor, um talentoso escritor, é um homem do povo. É um homem que ama o povo, que ama a justiça social, a igualdade social. Talvez por isso ele seja o melhor de todos, tá certo? Mas vamos lá, Lindbergh? Bora, Vanessa. Pede para o pessoal se inscrever, Lindbergh. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal à esquerda. Ontem a Vanessa quis acabar logo, eu acho que ela estava com fome. Eu queria falar sobre a crise no Equador. Que mas tal? Ela não... Queria ir até 2 horas da tarde ontem. Bom, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com o Fernando Moraes, que está aqui trabalhando. Daqui a pouco ele vai entrar com a gente aqui. Está querendo falar sobre o Equador também, esse tema tão instigante nesse momento, né, Marcelo Zero? Porque, veja bem, nós vamos ter agora em outubro eleições na Bolívia, no Uruguai e na Argentina. E, pelo jeito, a esquerda ganha tanto na Bolívia, quanto no Uruguai, quanto na Argentina. Isso. A situação da Argentina mostra que esses projetos neoliberais trazem o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza e impopularidade. No caso do Equador, eu queria que você analisasse um pouco, primeiro, a situação de como estão as coisas lá hoje. Sim. Até porque o caso do Equador é um caso, na minha avaliação, que se assemelha ao Brasil pelo estado de exceção. Isso. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael Correia em janeiro, na Bélgica. Ele é casado com a belga, ele está lá. Sim. Porque tinha um processo de perseguição contra ele. Queriam prender o Rafael Correia, como prenderam o vice-presidente do Equador, o Glass. Né? Então, vamos analisar a situação do Equador. Como é que está a situação hoje, Marcelo Zé? Olha, está muito grave, né? O presidente Lenín Moreno anunciou a transferência da capital de Quito para Guayaquil, que fica na costa, né? Na realidade, isso significa que ele está fugindo. Ele está fugindo dos protestos. Os indígenas, os manifestantes, inclusive a caravana de indígenas, já chegaram a Quito, né? E estão a poucas quadras lá do Palácio Presidencial, né? Quito está praticamente com comunicações cortadas com o resto do Equador. As principais rodovias estão interditadas. Inclusive a principal delas, a rodovia Pan-Americana, também está cortada. Os manifestantes estão chegando lá para encontrar um palácio presidencial abandonado. O palácio presidencial foi abandonado. O Lenín Moreno e sua trupe foram para Guayaquil, que fica numa região da costa, que é uma região mais branca e mais afluente, onde ele tem um pouco mais de apoio, né? Um pouco mais de apoio. A repressão continua muito forte, né? Pan-Americana contra os manifestantes. O Lenín Moreno chegou a utilizar blindados contra a população, né? Que foram incendiados. E a situação é muito volátil, né? O ideal seria que o Lenín Moreno renunciasse e convocasse eleições gerais no Equador. Eles estão querendo buscar uma saída institucional
colocando lá o vice, né, o Otto. Mas que também isso não agrada aos manifestantes, não agrada a todos os manifestantes, não agrada... Marcelo, quem é esse vice? Porque o vice original, o Glass, está preso. Tem um está outro preso, vice é um agora. outro, o Otto. Mas ele também não foi eleito, porque o Glass foi preso. É um vice improvisado, de certa forma, e não tem nenhuma legitimidade para conduzir um processo de pacificação do Equador, né? Então, idealmente, o que teria que acontecer no Equador seria a renúncia imediata do Lenín Moreno, que, obviamente, demonstra não ter condições de governar mais o Equador, e a convocação de novas eleições de imediato, eleições tanto legislativas quanto presidenciais, né? Sem isso, dificilmente o Equador vai lograr a sua pacificação, né? Marcelo, eu vou chamar aqui o Fernando Moraes. Sim. Um privilégio para mim estar aqui com ele, né? Falando sobre essa situação do Equador. Fernando, qual a tua opinião sobre o que acontece no Equador? Olha, eu acho que... Primeiro, muito obrigado a você, a Vanessa e ao Marcelo. Queria estar aí. Venha! Venha! Hoje não tem sol, não, mas o doido aqui já pulou no mar. Imagina! E bom rever o Marcelo também. Igualmente, Fernando, tudo bem? Meu companheiro de maratona pelo mundo para fazer o documentário da crise dos olhos azuis. Isso. Que eu vou recuperar. Isso. Peguei aquele material, vamos recuperar ele. Mas, olha, eu acho que o que está acontecendo na América Latina hoje, depois de um inverno triste para todos nós, com o que aconteceu no Brasil, com o que aconteceu na Argentina, no Equador, no Uruguai, no Paraguai, em Honduras, um ciclo que veio tentando reagir a uma democratização do continente. Agora, tem duas coisas que eu acho que tem que ficar claras para nós, brasileiros, a respeito do que está acontecendo no Equador. Primeiro é o seguinte, que o Lenín Moreno, que é um traidor, que foi eleito exclusivamente, é um poste, como a gente diz aqui no Brasil. O Rafael Correia tinha tanto prestígio que podia eleger um poste, elegeu um poste. E o poste, uma semana depois, enfiou a faca nas costas do Lenín, mandou prender o Lenín, entregou... O Correia, mandou prender o Correia. Mandou prender o Rafael Correia, entregou o Julian Assange, que estava exilado na embaixada equatoriana em Londres, entregou ele para a polícia e mandou prender em Quito o Ola Bini, que é um sueco que era a mão direita do Assange. Do Assange. E implantou no Equador um regime de ajuste fiscal idêntico ao que está derrubando Macri na Argentina. E, prestem atenção, idêntico ao que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão implantando no Brasil. Ocorre que há um nível de politização no Equador muito grande, sobretudo entre os indígenas. Tem um episódio, a gente conversava sobre isso há pouco tempo, as tribos indígenas da Amazônia equatoriana escorraçaram do país a ExxonMobil, que havia contaminado toda a Amazônia com a exploração de petróleo. A ExxonMobil fechou os negócios no Equador e foi embora. Os índios foram atrás para ver onde tem ativos da ExxonMobil para pagar o prejuízo que eles fizeram no Equador. E descobriram que tem nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. Então, aqui no Supremo do Brasil tem uma ação dos indígenas equatorianos pedindo só dos ativos brasileiros da ExxonMobil 10 bilhões de dólares aqui, 10 bilhões nos Estados Unidos, 10 bilhões no Canadá. Então, é um grau de mobilização, a capacidade de mobilização
tão grande a ponto de fazer o que fizeram. Eles acuaram de tal forma o governo do Lenin que ele teve que correr do povo, literalmente, e, como o Marcelo lembrou, transferir a capital para Guayaquil, que é uma fuga escandalosa. Agora, o que vale como exemplo para nós, primeiro, é o otimismo de ver que nós estamos repintando de novo a América Latina esse ano, depois da belíssima vitória do López Obrador no México. Nós vamos ter vitória do Evo Morales na Bolívia, vamos ter vitória, permanência da esquerda no Uruguai, e vamos ter a alegria de ver a Kirchner e o Fernandes escorraçarem o Macri pela via democrática, pela via do voto, no dia 27. Lindbergh está querendo ir para lá, eu falei com ele que eu morri de vontade de ir junto, que há tanto tempo que o povo não dança nas ruas. Claro, imagina a vitória na Argentina, vai ser uma festa belíssima, né? Então, eu acho que os brasileiros deviam ficar de olho no que está acontecendo no Equador, não apenas porque é importante você se informar, mas para ver o risco que nós estamos correndo. E isso pode ser efeito Orloff, sabe? Isso é o Brasil amanhã. E uma dica que muita gente aí à esquerda já deve ter é o seguinte: para mim, o melhor lugar na internet para você acompanhar o que está acontecendo hoje no Equador é a Telesur. Telesur. Que as pessoas acham erradamente que é uma estação venezuelana. Não é. Ela é multinacional. Ela é propriedade de 5 ou 6 países latino-americanos e a sede é em Caracas. Isso. Eu sei porque eu sou fundador, eu fui da primeira diretoria da Telesur lá em 2005 e é o que dá é o que dá o que a Globo não dá. Não acompanhe a cobertura do Equador pela Globo, pela Band, pelo SBT, pela televisão do Bispo. Veja na Telesur, você pega na internet, tem ao vivo o tempo todo. Quero dizer que é uma alegria estar com vocês. Que bom, Fernando. Fico felicíssimo, sou assinante do blog e quero desejar aos seus maiores felicidades. Fernando, só para te liberar, eu quero explorar uma última coisa aqui. Eu sei que você está trabalhando aqui junto com o Marcelo Zero, que o Marcelo Zero escreve muito sobre isso também. E você teve uma entrevista com Júlia Assange. Sim. Né? Eu queria falar um pouco do papel dos Estados Unidos no que aconteceu aqui no Brasil recentemente e na América Latina. Marcelo Zero sabe, foi através de um texto do Marcelo Zero que eu fiz uma publicação nesse canal, onde ele cita um estudo publicado pela revista da Universidade de Harvard, onde falam que de 1898 a 1995 teve 41 intervenções diretas dos Estados Unidos em mudanças de governo aqui na América Latina. Que loucura! 41. O golpe de 64, você sabe melhor do que eu. Hoje é escandaloso. O golpe de 64, só em 1976, um jornalista brasileiro chamado Marcos Sá Corrêa Exatamente. foi na biblioteca Lyndon Johnson e descobriu que 10 navios de um porta-aviões, uma operação que tinha o nome de Operação Brother Sons, estavam se deslocando para a costa brasileira. Exatamente. E que não foi necessário ser utilizado porque o golpe deu certo. Né? Nesse novo... E cargueiros para abastecer o exército brasileiro se as refinarias parassem. Exatamente. Eu queria que você falasse, Fernando, veja bem, nesse novo processo da América Latina. A gente sabe que nós estamos entrando numa guerra comercial violentíssima entre Estados Unidos e China. É um novo momento nessa nossa relação com os Estados Unidos. Qual a opinião de vocês sobre o papel dos Estados Unidos nesse novo momento da América Latina e, em particular, do Brasil? Né? A relação do Departamento de Justiça com a Operação Lava Jato. Como é que esse golpe começou lá atrás? Eu queria explorar os dois, porque sei que os dois sabem muito sobre esse tema. Eu acho que podia o Fernando primeiro falar, Marcelo, depois você e Vanessa entravam, porque eu quero liberar ele, porque ele está trabalhando aqui. Não, depois eu quero fazer uma pergunta também. Tá bom. Mas, olha,
Quando eu entrevistei o Julian Assange, ainda asilado na Embaixada Equatoriana em Londres, portanto, no governo do Rafael Correia, eu fiquei 8 meses pedindo a entrevista e ele me empurrando com a barriga, finalmente me atendeu. Gravei horas com ele, está no ar, no Nocaute, para quem quiser ver. E ele, entre outras coisas, ele disse, estou falando de 3 anos atrás, o Temer ainda era vice-presidente da República. Ele disse que o Wikileaks tinha documentos que comprovavam que o Temer tinha estado com gente do Departamento de Estado para tratar do pré-sal. Antes de derrubar a Dilma. Eles já estavam planejando lá atrás. Com a eleição do Mentecapto, isso piorou, essas relações pioraram, porque ele já declarou, ele bate continência para a bandeira americana, um negócio que devia envergonhar um reco, um soldado raso, de ver o presidente da República batendo continência para a bandeira de um país estranho. Os Estados Unidos vêm participando de rigorosamente tudo. O Bush, o Trump, como a economia americana está indo bem, o Trump está precisando de 2 coisas para ser reeleito. Uma, ele já cumpriu, que é construir o Muro da Vergonha, na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E o outro é uma guerra. Ele precisa de uma guerra para poder alimentar o complexo industrial militar norte-americano. Tentou com a Venezuela. Por sorte, o general Mourão, que foi adido militar do Brasil na Venezuela durante o governo Chaves, sabe o tamanho da encrenca e desanimou o Brasil a entrar nisso, o que fez o Trump desistir da invasão, não do arroxo, não das sanções. Eles agora estão de olho no Irã. Muito bem. O grau de imbricação entre o Brasil de hoje, o presidente, o chanceler, de fato, e o chanceler de direito, de fato, é o careca lá que anda armado, o 03, que eles estão querendo que seja embaixador. O que está por trás, por exemplo, do que está acontecendo no Equador é a mão dos Estados Unidos. Tanto a libertação do Assange quanto a prisão do Ola Bini foram ordens dos Estados Unidos para o Equador. Claro. Por ordem dos Estados Unidos. O grau é uma coisa que a gente tem que levar em conta constantemente, né? Muita gente se pergunta por que o Steve Bannon não atacou a Argentina nessa eleição? Porque o grau de politização dos argentinos é tão grande que lá eles não conseguiriam enganar a população como enganaram aqui com a guerra de fake news. Então, pode parecer as pessoas coxias e as pessoas de direita reagem a esse tipo de afirmação dizendo o seguinte: você é um dinossauro, isso é a cabeça dos anos 70. O problema é que eles continuam agindo como agiam nos anos 70. E agora, talvez de forma mais grave, porque aqui no Brasil nós tivemos uma ditadura militar que matou, que torturou, que exilou, que censurou, mas que era defensora da soberania brasileira e tinha uma política externa independente. Isso. O Geisel, eu era editor da Veja, eu fiz a capa da Veja, quando o Geisel peitou os Estados Unidos, não fez o acordo nuclear com o Westinghouse e fez com os alemães. Primeiro lugar. Segundo lugar, política externa. O primeiro país a reconhecer o governo revolucionário do MPLA em Angola, antes de Cuba, que tinha 250 mil soldados lá dentro, na capital. E antes da União Soviética, o primeiro país a reconhecer o governo de Agostinho Neto foi o Brasil. Então, não é que nós somos dinossauro.
Não é que nós somos troglodita, é que esses caras conseguiram o prodígio. Esse povo do Mentecapto, esse povo do Bolsonaro, está conseguindo o prodígio de ser algo que eu imaginava que jamais fosse passar na minha geração. E olha que eu sou um septuagenário, que é o seguinte: eles estão sendo piores que a ditadura militar. Sim. Muito bem, Fernando. Fernando, me permite, Marcelo, que a gente vai continuar aqui. Eu só queria agregar mais uma perguntinha para o Fernando, que o Fernando acabou de citar o Steve Bannon. A gente sabe que o Steve Bannon foi o grande estrategista da vitória do Trump nos Estados Unidos. E, a partir daí, eles passaram a frente que representa mais extrema-direita, atrasada, reacionária, eles criaram já um movimento internacional chamado Movimento, cuja sede fica lá na Itália, não é? Ocorre que eles não estão tendo as vitórias, como você disse, não só aqui na América Latina, no mundo inteiro, não é? Exatamente. No mundo inteiro. E aí eu queria que você falasse mais a respeito do papel hoje, porque é isso, eu tenho lido muito, tenho ficado cada vez mais assustada do papel que exerce esse cidadão chamado Steve Bannon, que também fez a campanha do Bolsonaro aqui. Por isso o pai dele diz assim, eu devo minha eleição ao Carluxo, porque eles foram os filhos que fizeram o contato com o Bannon primeiro. Por isso, e o que isso tem a ver com o número 3 lá querer ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Claro, mas está absolutamente interligado. O Bannon está tentando montar uma internacional de extrema-direita, tinha se aproveitado do fato do Salvini ser ministro do interior da Itália e estava já adquirindo um imóvel na Itália para instalar a sede quando foi impedido pelo governo ao saberem o destino que ia ter aquilo. A impressão digital do Steve Bannon está no Brexit, está na eleição na Hungria e não entrou. Por que agora? Qual é o foco deles? É o Papa. O Papa, o próximo alvo da campanha da extrema-direita mundial é o Papa. Esse sínodo amazônico que está tendo atualmente em Roma é um desafio do Papa, extrema-direita e, particularmente, um desafio ao Bolsonaro aqui no Brasil. Vanessa, vou liberar o Fernando. Valeu, Fernando. Valeu. Eu estou trabalhando mais que um búfalo marajoara aqui nesse livro. E nós estamos aguardando. Vai lá e trabalhe, que a gente quer ver esse livro logo lançado. Vai lá. Valeu, bom dia, sucesso para vocês. Valeu. Tchau. O Fernando está escrevendo um livro, a biografia sobre o Lula. Primeiro tomo. Primeiro tomo agora, ele está querendo lançar final de novembro, dezembro, correndo para fechar. Marcelo, vamos voltar à situação do Equador. Eu tinha feito uma pergunta sobre o papel dos Estados Unidos nesses processos aqui da América Latina. Eu sei que você já produziu muito falando sobre o Brasil, mas eu acho que a gente podia falar primeiro sobre a América Latina, sobre a relação com o Equador. Eu sei que a Vanessa está com vídeo aí, né, Vanessa? O Rafael Correia, Você quer colocar logo? Vamos colocar? O John está pronto aí? Ele vai já... Sim, enviei. Ele ainda não pode falar, Marcelo. Não, então vamos falar com o Marcelo. Depois a gente... Tá no ponto, tá no ponto. Então coloca o vídeo. Esta mañana me he levantado, Lenin, chao, Lenin, chao, Lenin, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al impostor ecuatoriano. Sale a la calle y Lenin, chao, Lenin, chao, Lenin, chao, 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 ecuatoriano. Sale a la calle a rescatar a tu país. Hoy no gobiernan socialcristianos. Lenin, chao, Lenin, chao, Lenin, chao, chao, chao. Hoy no gobiernan
hacia cristianos y se reparte en mi país. Solo el pueblo organizado merece Lenin, chao, Lenin, chao, Lenin, chao, chao, chao. Solo el pueblo organizado puede sacar a gran país. ¡Viva Ecuador! Ah, que bacana. O que é isso? Pode tirar. Que bacana, hein, Marcelo? Sim, eu já tinha visto esse vídeo e hoje no Twitter do Correia, que é também uma excelente fonte de informação sobre o Equador, já tem um outro vídeo né, falando sobre a necessidade de que o Lenin Moreno saia, que sejam convocadas eleições gerais, enfim. O Rafael Correa também reconhece que se equivocou com o Lenin, que o Lenin era candidato dele, só se elegeu por causa do Rafael Correa, né, depois traiu, mas que não se equivocou em relação ao povo equatoriano que sabe lutar por seus interesses, pela soberania do país, etc. Como? Tá sem som, Vanessa. Tá sem som, Vanessa? Por que eu tirei meu som? Porque eu estava cantando junto aqui com o Rafael Correia. Ele estava lá e eu estava cantando, só que eu canto tão mal que eu tirei o som. Mas, olha, Marcelo, eu tenho lido alguma coisa sobre o fato de militares, ou seja, os soldados, os militares, estarem do lado do povo nessa resistência contra a Lenin. Procede isso? São as notícias que chegam, quer dizer, os oficiais, os soldados oficiais mais baixa patente não estão se recusando a promover maiores repressões contra o povo equatoriano, mas isso não se estende a toda a cúpula, né, das forças militares. Então, a situação atual no Equador muito volátil e poderia descambar para uma violência generalizada, né? Então, é importante que todas as forças progressistas apoiem essa ideia de que o Lenin Moreno tem que renunciar e que tem que haver convocação de eleições, né, gerais no Equador para pacificar o país, para tentar, pelo menos, pacificar o país que está realmente convulsionado. Esse ajuste que foi feito no Equador, embora muito parecido com o do Macri, com o que está acontecendo aqui no Brasil também, né? Ele tem um agravante de crueldade, que é o seguinte: além de diminuir despesas, gastos com a população mais pobre, né? Inclusive isso inclui, obviamente, a queda dos subsídios, mas também houve redução de salário funcionário público, reforma trabalhista, etc. Ele tem um agravante no Equador de que o Lenin Moreno propôs redução de impostos para grandes empresas. Então, acabaram com impostos, inclusive imposto de importação para veículos de luxo, etc. E isso revoltou a população do Equador, porque ao mesmo tempo que estavam exigindo grandes sacrifícios da população, não só a população mais pobre, mas da própria classe média do Equador, funcionários públicos, inclusive, como será feito aqui no Brasil em pouco tempo, também havia esse adicional de crueldade de se reduzir a carga tributária, especialmente para grandes empresas equatorianas, né? Isso acabou revoltando muito a população. Não, e aumenta a conta de luz, o tarifaço. Isso. Foi algo de 120%. E da gasolina, 123% na gasolina e no diesel, né? Sendo que o Equador é um grande produtor de petróleo. O Equador exporta petróleo e tem refinarias, né? Então não se justifica, mas é que eles estavam fazendo no Equador, querendo fazer no Equador, o que o governo Bolsonaro está fazendo aqui, quer dizer, alinhar o preço do diesel e da gasolina aos preços internacionais, né? Provocando um aumento súbito do preço dos combustíveis, né? E um aumento de 123% realmente não dá para ser absorvido por qualquer economia, né? Porque isso afeta não apenas transporte de mercadorias, transporte de pessoas, mas também atividades
como a dos taxistas, motoristas, transporte público também fica muito afetado, porque você vai teria que aumentar muito o preço das passagens, né, de ônibus e de outros meios de locomoção, por causa desse aumento súbito e drástico dos preços dos combustíveis, que é uma das exigências desse pacote que foi combinado com o FMI. O FMI está desgraçando todos esses governos, né? Desgraçou o governo Macri, né, com aquelas exigências, e agora está desgraçando também o governo do Lenín Moreno, porque também exige medidas muito impopulares para conceder empréstimos, né? Olha, todo liberal e toda a política do FMI traz essas exigências, né? Tarifaço contra qualquer subsídio. Isso. E a gente sabe do impacto que teve isso na Argentina. Você sabe que na Argentina, Marcelo Zero, tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo aqui, já são 35,4% dos argentinos em pobreza. Não, o governo Macri está produzindo. Indigentes. O governo Macri está produzindo, neste ano, ao dia, 9 mil pobres por dia. 9 mil, todo dia na Argentina, se acrescenta 9 mil argentinos à pobreza. E mais, tem um agravante aí, que entre os jovens até 14 anos, a pobreza já ultrapassou 52%. Entre os jovens de 0 a 14 anos, a pobreza já ultrapassa 52%. E voltou a fome, né? E a Argentina está com fome, tem fome. Não, você sabe que o Alberto Fernandes ontem lançou um projeto que é inspirado no Fome Zero. Isso. Um projeto para distribuição de alimentos subsidiados pelo governo. Exato, porque a população não está conseguindo comer. Num país que é grande produtor de alimentos. A Argentina é grande produtora e exportadora de alimentos. Mas mesmo assim a fome, por causa da política econômica desastrada do governo Macri, né? E aí, veja, eu só queria ver a tua opinião também, porque para mim fica claro, eu acho que esse problema da Argentina já ter escolhido derrotar o Macri e a política do Macri, isso aí se deve a esse empobrecimento, Claro. encolhimento da economia, empobrecimento ao extremo da população. E por isso a fake news não pega. Sim. Por isso, porque a realidade, quando ela é tão desgraçadamente terrível, a realidade fala mais forte do que a mentira. Aqui no Brasil eles ainda estão tendo isso, mas acho que aqui também, conforme eles vão tirando as coisas da população, o direito, o trabalho, tudo, eles também vão... Em qualquer país, eu acho que a questão essencial é a questão econômica, a questão da qualidade de vida da população. Se você adota políticas que comprometem dessa maneira a qualidade de vida da população, compromete emprego, compromete salário, compromete direitos, compromete acesso à educação, acesso à saúde, etc., as fake news não funcionam, não conseguem funcionar, porque as fake news tem os seus limites, né? Tem os seus limites. Claro. Quando... O fake news não supera a realidade objetiva. Claro, não supera. Da fome, do aumento da pobreza. Não. Você sabe que ontem eu estava aqui conversando com o Fernando Moraes sobre esse novo momento, essa nova ofensiva do neoliberalismo na América Latina. Aqui a gente cansa de repetir que a primeira ofensiva veio sob ditaduras. Sim. A ditadura do Pinochet, Isso. né? Com a colaboração da Escola de Chicago, de Milton Friedman. Depois a ditadura do general Videla, o ministro da Fazenda, Martínez de Oz. Martínez de Oz, sim. Nós tivemos os anos 90, Martínez de Oz, nós tivemos os anos 90, aqui onde, sobre a influência do consenso de Washington, que saiu em 89, a gente teve uma nova ofensiva. Só que nessa, Marcelo, na minha visão, era mais gradualista. Mais gradualista, sim. Principalmente no Brasil. Eu lembro que economistas... Principalmente no Brasil. Até porque no Brasil tinha resistência. Isso. A gente teve o impeachment do Collor, Isso. tinha uma oposição grande, cada privatização era luta. O PT, com muita força, a liderança do Lula. Tanto é que aqui não conseguiram privatizar Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, nem Petrobras. Isso. A gente conseguiu manter intacto isso. Ao contrário do que aconteceu na Argentina. Para o governo do Lula, a gente... Agora... E eu falava do economista-chefe John Williamson, do Consenso do Washington, que ele dizia sempre, tem que se ter cuidado
com a popularidade. De fato, esses governos foram varridos. Fernando Henrique Cardoso, Carlos André Pérez, Salinas Gortari no México, Menem na Argentina. Primeiro foi a vitória do Chaves, depois a vitória do Lula em 2002, depois a vitória do Kirchner, aí depois teve o Uruguai, Tabaré Vázquez, Bolívia, e por aí tiraram Santos de Losada na Bolívia, botaram o Evo. Exatamente. O que acontece agora? Agora houve uma nova ofensiva. Né? Sim. A preocupação dessa ofensiva é que alguns países, como no Equador, existia um processo de construção desse estado de exceção. Sim. Diferentemente da Argentina. Né? Pelo jeito, Marcelo, a gente começa a ver a crise do neoliberalismo com muita rapidez. Muita rapidez. Porque a derrota da Argentina 5 anos depois e essa crise no Equador. No Equador, sim. No Equador, a questão democrática se impõe também. Você também fala de eleições gerais. Vão ser eleições livres? Rafael Correa pode disputar? Né? Não, teria que ser eleições livres. Mas o fato, eu acabo por aqui, que eu estou falando muito para a Vanessa, vocês entrarem, o fato é que essa crise do neoliberalismo nesse estágio parece uma crise muito violenta, até porque agora é arrasa quarteirão. Sim. Eles estão é tudo ao mesmo tempo, é privatização de tudo, é entrega de tudo, é reforma trabalhista, da Previdência. Então você também aprofunda o aumento da desigualdade e da pobreza. Isso. Eu queria que você avaliasse um pouco essa situação nova da América Latina à luz dessa nova ofensiva do neoliberalismo. Isso. Eu acho que essa nova ofensiva neoliberal, ela se distingue daquela primeira que ocorreu na década de 90, porque ela é muito mais abrupta e ela é mais profunda, né? Principalmente no caso do Brasil. Na década de 90 você teve aquelas tentativas neoliberais, o Collor, depois Fernando Henrique, mas foi algo matizado por uma grande resistência política, resistência social também, que acabou por limitar a experiência. Mesmo assim, essa experiência foi muito impopular e provocou a queda a eleição de Lula, né, em 2003, porque o sucessor do Fernando Henrique, o Zé Serra, não conseguiu apoio nenhum, apoio muito restrito para a sua eleição, né? Agora, o que se vê agora é uma ofensiva bem mais radical bem mais rápida, né? Então, eles estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. Privatizar o que já leiloaram boa parte do pré-sal para empresas estrangeiras. A Petrobras está sendo retalhada e vendida, né? Gasoduto, refinaria, distribuidora, etc. Estão começando a fazer isso com a Eletrobras, que é outra grande empresa nacional, empresa de energia nacional. Querem fazer isso também com os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, etc., Correios. Ao mesmo tempo, estão tentando abrir a economia com acordos de livre comércio com a União Europeia, por exemplo, com outros, com o EFTA, querem fazer um com os Estados Unidos. Enfim, estão querendo implantar estão fazendo também, fizeram a reforma trabalhista, então agora estão fazendo a reforma previdenciária, vão fazer uma reforma administrativa, ou tentar fazer uma reforma administrativa para possibilitar a demissão de servidores públicos, para diminuir remuneração de servidores públicos, enfim. Estão tentando aplicar todo o receituário neoliberal ao mesmo tempo e de forma, digamos assim, furiosa, né? De forma furiosa. Agora, o problema é que isso agrava de maneira muito abrupta também as condições sociais. Até mesmo porque nós estamos numa conjuntura da economia internacional que não é boa, né? Nenhum analista econômico está prevendo grande crescimento da economia mundial nos próximos 2 anos. Aliás, as exportações brasileiras que poderiam compensar um pouco essa queda da demanda interna estão caindo também, né? Entre janeiro e setembro desse ano, as exportações caíram cerca de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Inclusive as exportações de soja para a China, que caíram de 20 bilhões nesse período para 10 bilhões.
Então, o setor externo não está sendo capaz de compensar minimamente essa diminuição da demanda interna causada por essas políticas neoliberais. Então, a tendência é que a situação social do Brasil, assim como aconteceu no Equador, como aconteceu na Argentina, se deteriore também de forma muito rápida. Nós já estamos com quase 30 milhões aí de empregados, subempregados e desalentados, né? E a tendência a continuar nesse ritmo é que nós tenhamos ampliação desse quadro, desse quadro de comprometimento do mundo do trabalho, aumento da pobreza, aumento da desigualdade, etc. E quando isso acontecer, eu acho que à medida que isso vai acontecendo, eu acho que é inevitável que a população vá percebendo que o governo Bolsonaro, um grande embuste, né, prometeu, se elegeu se comprometendo a resgatar o país, a colocar o país de pé de novo, enfim, combater corrupção, etc., mas está se mostrando em todas essas áreas, um grande e gigantesco embuste, né? Com esse agravante também de que está comprometendo a soberania nacional como nunca antes tinha acontecido. Na ditadura militar, como bem lembrou o Fernando Moraes, você teve um governo que, apesar de ser alinhado, ou pelo menos no início era muito alinhado com os Estados Unidos, depois, no governo Gás, ele praticou uma política externa do pragmatismo responsável que afirmava os interesses do Brasil no exterior de forma independente, né? Então, o Brasil, por exemplo, foi o primeiro país a reconhecer um governo marxista, declaradamente marxista, do MPLA de Angola. Por quê? Porque não era porque a ditadura militar tinha algum laço ou alguma ligação com o marxismo. Pelo contrário, né? Era um governo totalmente anticomunista, mas que reconhecia de forma pragmática que os interesses brasileiros ficariam melhor representados ou melhor afirmados no continente africano se o Brasil reconhecesse o governo MPLA. Então, o Brasil, nessa etapa, ele saiu daquela bipolaridade da Guerra Fria, né, e começou a afirmar seus interesses próprios no cenário internacional. E hoje em dia você vê o governo Bolsonaro, que é totalmente alinhado, não é nem aos Estados Unidos, interesses norte-americanos, alinhado a um governo de extrema-direita dos Estados Unidos, que é o governo Trump, né? O Marcelo. Sim. A Vanessa está sem som, Vanessa. Eu queria fazer uma pergunta. Veja, hoje também uma das manchetes da imprensa é a possibilidade de eles abrirem, o governo abrir a possibilidade de brasileiros manter contas aqui em dólar. O que significa isso, Marcelo? Fica a dolarização da economia, né? Aliás, o Equador, é bom lembrar isso, o Equador não tem mais moeda. Há muito tempo que não tem mais moeda. A moeda do Equador é o dólar. Então, o Equador não tem política monetária. Não tem política monetária porque ele não tem moeda própria. A moeda própria é uma moeda estrangeira. Então, ele depende de exportações para ter calço monetário. Se não exportar, se não tiver saldo positivo em exportações, acaba ficando estrangulado em termos monetários, né? Esse é um assunto extremamente grave, que compromete também a situação do Equador. Ô Marcelo, desde o começo eu fiz uma pergunta, o Fernando falou um pouco, falando um pouco do papel dos Estados Unidos. Desculpa voltar ao tema, mas é que eu acho que isso é tão importante. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre esse processo do golpe que houve aqui. O John Bolton, que era secretário de segurança do Trump, foi demitido agora há pouco. Sim. Ele chegou a falar da reedição da doutrina Monroe. Sim. O que houve? Porque, veja bem, em 2001, os Estados Unidos colocaram como centro a guerra ao terror. Isso. De certa forma, a gente teve uma folga, uma leve folga aqui na América Latina. Foram esses anos que a gente
constituiu o CELAC, era Isso. Chaves, era Lula, Unasul. era Kit, Unasul, fortaleceu o Mercosul. Se eu não me engano, você uma vez falou sobre isso. Quando é que eles voltam a mudar a política? Eles voltam... Isso em virtude de quê? Da guerra comercial com a China? Isso. Novamente, eles querem Isso. dizer que a América Latina é o quintal deles? Isso. Ou a Eu faço crise a de pergunta, 2008. Ou a crise de 2008. A Não, crise capitalista. Na realidade, como o Lindbergh falou, quer dizer, no início desse século, a prioridade estratégica em termos de segurança nos Estados Unidos era combate ao terrorismo. Então, a política externa norte-americana se voltou muito para o Oriente Médio, quase que exclusivamente para o Oriente Médio, né? Afeganistão, depois em Iraque, agora mais recentemente teve com a Síria também. Mas, a partir de 2011, eles começaram a mudar a sua doutrina de segurança nacional, porque eles perceberam que a China, a Rússia, os BRICS, começaram a identificar esses atores, novos atores globais, como uma ameaça aos seus interesses objetivos, interesses econômicos e interesses políticos. A China, que antes era uma fábrica de produtos baratos para os Estados Unidos, para o Japão, para a União Europeia, passou a investir muito em tecnologia própria. Hoje em dia, a China produz muito mais patentes que os Estados Unidos e a Europa juntos, e passou a desafiar o modelo norte-americano. Anteriormente, a China fabricava produtos desenvolvidos nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não produziam fisicamente, por exemplo, iPhones, iPads, computadores e outros produtos em território nacional, produziam na China, mas a tecnologia, o design, era todo produzido nos Estados Unidos, né? Agora, a China desafiou essa divisão de papéis, né? Então, ela está produzindo tecnologia própria, principalmente em tecnologias do futuro, né? 5G, robótica, etc. E, com isso, ela está desafiando os Estados Unidos em seu papel preponderante de produtor de novos produtos e novas tecnologias. A questão não é tanto comercial, a questão é muito mais na questão tecnológica, científica e tecnológica. A China hoje é um rival dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, na produção de novos produtos, na produção de tecnologias de futuro. E isso, a partir daí, os Estados Unidos começaram a identificar a China como um grande rival, a Rússia politicamente como um grande rival, e a nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos não coloca mais ênfase na questão do terrorismo, mas coloca ênfase na grande disputa do poder mundial, com China, com Rússia e com outros aliados, China e Rússia, como o Irã, o próprio BRICS, etc. Então, a partir daí, os Estados Unidos consideraram que, dentro dessa luta pelo grande poder mundial, a América Latina tinha uma posição estratégica, porque a América Latina digamos assim, sempre foi considerada por eles como uma espécie de quintal dos Estados Unidos, uma zona de influência exclusiva. E eles estavam vendo que a China, a Rússia estavam tendo influência na política econômica, na política externa desses países, né? Estavam tendo prioridades, né, nas políticas externas desses países. Então, a partir daí, eles consideraram que era essencial desestabilizar governos dessa região, que eram, digamos assim, mais independentes e afinados com China, com Rússia, com outros países, e passaram a investir na desestabilização desses governos e no erguimento e no surgimento de novos governos que fossem afinados com a política externa, com a política de segurança norte-americana. E daí que surgiu todos esses processos de desestabilização desses governos pela via judiciária, né? A via judiciária, a via parlamentar judiciária,
não mais a via militar, passou a ser o grande instrumento de desestabilização política desses governos progressistas que os Estados Unidos identificavam como possíveis ameaças aos seus interesses na região. Então, você teve lawfare aqui no Brasil, né? Guerra híbrida e lawfare aqui no Brasil. Então, um golpe parlamentar com a Dilma foi feita com base nisso. A prisão do Lula foi feita. Você falou de guerras híbridas. Guerras híbridas e lawfare. Você trabalha com aquele conceito de revoluções coloridas também? Também. Isso aconteceu na Ucrânia. Né? Derrubada do governo de Yanukovych na chamada Revolução Laranja na Ucrânia, que colocou no poder um governo comprometido com a agenda norte-americana, né? Que levou Marcelo, no Brasil, aquelas mobilizações de 2013, aquilo era preparação para que eles pudessem vencer as eleições, nos derrotar pela via democrática, como fez o Macri. Exatamente. Então, eu, quando li esse livro sobre guerras híbridas, ou seja, uma mudança da estratégia norte-americana, que ao invés de intervenção militar, ele usava primeiro revoluções coloridas, se não desse certo, guerras não convencionais. Isso. Que seria uma movimentação interna, tipo um golpe militar, uma coisa assim. Mas primeiro o conceito de revoluções coloridas, quando eu comecei a ver o que aconteceu na Ucrânia, Primavera Árabe, eu me perdi. Foi igual ao Brasil. É igual. Aí tem o uso de redes sociais, tem um movimento chamado, que é um movimento enxame. Tem cooptação de organizações, tipo o MBL desse da vida. Cooptações por eles. Né? Isso. Aí, no caso, não foi cooptação. Eles criaram isso. Eles criaram. Aí, no caso, o MBL não foi cooptação, foi criado ali, exatamente ali. Por eles. Né? Guerra psicológica, é muito interessante entender, e é a cara do que houve no Brasil, nossa. Claro. O que houve no Brasil, o que aconteceu também em medida semelhante na Argentina, na lawfare contra a Cristina Kirchner, no Equador, na lawfare contra o Rafael Correa, que teve a sua prisão decretada pela justiça, mas está lá na Bélgica, porque tem uma esposa belga, etc. Enfim. Agora, Marcelo, veja bem, você fala que é isso, a divisão do mundo de poder, ela está mudando de forma significativa, não é? Isso. E o Brasil, a China, hoje, há quem diga que o PIB da China hoje já é maior do que o PIB dos Estados Unidos. Em termos de paridade, poder de compra, já é maior. É maior. E o Brasil envolvido mais, sem romper com os Estados Unidos, mas bastante envolvido nessa iniciativa de dar um caráter e divisão de poder, ou seja, multipolaridade de poder mundial, não é? Então, óbvio que a gente passou a ser vítima. Agora, a questão econômica para os Estados Unidos pesou muito, não é? Porque eles precisam mandar sugar mais recursos nossos do que vinham sugando, mandar mais dinheiro, daí as privatizações, daí essa política, essas reformas trabalhistas, reforma previdenciária. Então, isso é uma continuidade aí da crise de 2008, a crise econômica, não é, Marcelo? Sim, e essa luta pelo grande poder mundial, tanto em termos econômicos quanto em termos políticos e estratégicos que os Estados Unidos vêm promovendo. Os Estados Unidos estão tentando voltar ao status quo ante, no qual eles eram a única inconteste superpotência mundial, tanto em termos econômicos quanto em termos militares e políticos. Essa hegemonia está sendo agora contestada e está sendo erodida pela ascensão econômica da China, que representa hoje uma concorrente contra os Estados Unidos, principalmente na questão de desenvolvimento de tecnologia, e também enfrenta a concorrência no plano militar da Rússia, né? A Rússia desenvolveu uma nova geração de armas que a coloca na vanguarda militar em muitos aspectos, né? E isso está preocupando também o governo norte-americano. Então, para eles é essencial preservar a América Latina
como uma área de influência exclusiva, uma área no qual não haja presença significativa da China, não haja presença significativa da Rússia, e, portanto, é essencial para eles que esses países tenham uma política externa e política de comércio exterior muito alinhada aos interesses norte-americanos. Eu creio que o que mais incomodou o Brasil de Lula e de Dilma em relação aos Estados Unidos, o que mais provocou a insatisfação deles foi a política externa que o governo brasileiro adotou naquela época, que é uma política externa de aposta no mundo multipolar, né, de alianças estratégicas com China, com a Rússia, composição do BRICS, integração latino-americana, né, criação da Unasul, da CELAC. A Unasul, inclusive, tinha uma dimensão muito importante do seu Conselho de Defesa, né, que procurava resolver as questões de segurança do hemisfério sem a presença dos Estados Unidos, sem a concorrência dos Estados Unidos, que não tem assento no Conselho de Defesa da Unasul. E foi isso que eu creio que incomodou muito o governo norte-americano. Foi essa política externa altiva, uma política externa soberana, que afirmava os interesses do Brasil de forma soberana. E também a questão do pré-sal, né? Quer dizer, quando o pré-sal é descoberto, quase que imediatamente depois, os Estados Unidos refundaram a Quarta Frota, que é a frota que é destinada a patrulhar o Atlântico Sul, né? Então, que não existia desde 1950. Não existia desde 1950. Eles refundaram, recriaram a Quarta Frota, né? Então se demonstra que havia, sim, um interesse muito importante dos Estados Unidos no petróleo brasileiro. E, aliás, o Wikileaks e que revelaram a espionagem em grande escala da NSA aqui no Brasil mostraram que a Petrobras foi a empresa brasileira mais espionada pelos Estados Unidos, né? Eles entraram no sistema da Petrobras e colheram todos os dados relativos à exploração do petróleo, relativo ao pré-sal, onde estavam as jazidas, o potencial de cada jazida, né? Isso demonstra muito claramente que havia, sim, que há um interesse muito grande dos Estados Unidos no pré-sal brasileiro. Mas eu acho que o que mais incomodou o governo norte-americano em relação à experiência progressista no Brasil, durante o governo do PT, foi a política externa e a política de comércio exterior independentes. Marcelo, quero te agradecer muito. Vanessa está com fome. Lindbergh, a gente esqueceu o superchat, nós esquecemos o chat. Não falaram nada do superchat. Mas vocês falaram tanto, eu fiquei assim aqui, olha, prestando uma atenção danada. Eu perdi um bocado, entrou aqui várias pessoas, entraram, né? Entrou Luciana também, não sei o que ela diz, mas eu sei que ela entrou aqui, Luciana Zero. E agora a única que eu consegui recuperar foi do nosso amigo Carlos Alberto Veloso Lopes, que ele chama atenção para o seguinte, que ele pede que haja uma mobilização da Câmara a enviar uma comissão nas refinarias, porque ele acredita que a refinaria Abreu e Lima é fogo morto, ou seja, que ele deve estar tratando das privatizações, não é? Sim. Então, ele pede uma grande mobilização, é isso, está no radar, privatizar o setor de petróleo, o pré-sal, mais de 75% já está com a iniciativa privada, empresas estrangeiras, e agora eles querem liquidar as refinarias, não é? Mas é isso, por isso a gente tem, e dá muita força a essa frente em defesa da soberania, né, Lindbergh? Eu acho que hoje ela está sendo lançada no Rio Grande do Sul. Acho que o Requião, o ex-governador Requião, o senador, deve estar lá na Assembleia Legislativa. Foi ontem no Rio Grande do Sul, não é? Foi ontem. O lançamento, ou seja, vamos andar no Brasil inteiro. Inclusive, aí vai ter um ato lá em Pernambuco, não é, Lindbergh? Em Recife, em defesa, acho que é do sistema elétrico. Estava programado para o dia 18. É isso aí, vamos mobilizar, viu, Carlos? Eu acho que só um último detalhe. É preciso destacar que essa questão da soberania interfere na vida cotidiana das pessoas. Não é uma questão abstrata, tá?
E essas privatizações, a própria política externa vai ter, ou tem e terá, se levarem a cabo, terá repercussões sérias sobre a vida das pessoas. Essa questão da Petrobras já teve, que os preços aqui da gasolina, do diesel, já estão alinhados com o mercado internacional, estão altíssimos, né? E outras coisas vão acontecer caso essa agenda antissoberana se concretize aqui no Brasil. Marcelo, desejar sucesso ao povo equatoriano. Isso. Que esse levante, que essa rebelião popular vire uma revolução. A situação do Equador não se resolve só com o processo eleitoral. Lá o problema das instituições, como aqui no Brasil, lá tem um estado de exceção, lá Rafael Correa está impedido de disputar o processo eleitoral, como Lula está aqui também. Isso. Então, quando a gente vê o povo nas ruas assim, isso dá um ânimo. Dá um ânimo. Mostra que para a gente aqui no Brasil, mais cedo ou mais tarde, esse povo brasileiro vai se levantar. Acho que é inevitável. Pena que vai ser a partir da miséria crescente, né? Da fome, do desemprego maior. Infelizmente, o neoliberalismo é isso. É o aumento da pobreza. Por isso que, para mim, está muito claro. A pauta que a gente vai ganhar, a maior parte das pessoas, é a pauta da vida das pessoas. É a pauta do emprego. E vale muito falar do legado do Lula. Porque na época do Lula era diferente, que inclusão social, as pessoas lembram disso. Isso. Então, é por isso que o Lula, preso injustamente, é a maior liderança popular que nós temos. Isso. E quando eu vejo alguns falando a campanha Lula livre não pode ser o centro, é porque não entendem. O único jeito lá no Rio de Janeiro a gente falar com o povo do Complexo da Maré é com o Lula. Porque o Lula já é um programa. O Lula já é um programa, perspectiva de emprego, de melhoria de vida do povo, do jovem entrando na universidade. Então, que os ventos equatorianos inspirem o povo brasileiro da sua luta. Isso. Fernando Moraes levantou o braço aqui. Valeu. Valeu, Fernando. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, obrigado, gente.